Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Agora vamos falar sobre controle de entradas permitidas, né? Controle de entradas permitida abrange toda a área de segurança, né? Certamente, em qualquer local que você for trabalhar, seja numa portaria, seja num banco, seja num hospital, vai ter o controle de entrada permitido, né? Controle de entrada permitido, controle de acesso a locais que só pessoas que têm permissão, ou entrada de material com horário, material controlado, etc., né? Todas as áreas da segurança, né, passam por isso, precisam aprender o básico aqui sobre controle de entradas permitidas. Lembrando que nós precisamos respeitar, né, as normas de cada instituição que você trabalhar, né? Cada empresa tem as suas normas, né? Mas aqui a gente vai passar para você um básico, né? Vai ter empresa que vai ter muito mais do que isso aqui. Controle de entradas permitidas. As entradas permitidas são pontos fixos de segurança, denominados de portaria, em que o agente deve controlar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais. A portaria é um dos principais pontos de segurança de qualquer estabelecimento vigiado. Trata-se de um ponto que exige do agente conhecimento efetivo de suas atividades, tirocínio, raciocínio rápido, organização dinâmica e boa capacidade de comunicação. A falta de controle nesse ponto revela a ausência total de segurança. Então, o agente de segurança que trabalha na portaria, que faz o controle ali, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que estar atento, né? Não se pode deixar levar pela emoção. E quando eu falo deixar levar pela emoção, às vezes uma pessoa chega lá, quer entrar, né, e você fica com medo de estar barrando alguém importante e você vai e acaba deixando a pessoa entrar sem autorização. Eu conheci vários casos, né, mas eu tirei dois para te dar de exemplo aqui. Uma vez um cidadão chegou numa portaria de uma empresa, né, que eu vinha trabalhar posteriormente a isso. Logo depois disso a empresa trocou a empresa de segurança, né? Aí foi quando eu fui trabalhar lá e eu fiquei sabendo dessa história. Um cidadão chegou na portaria, perguntou se fulano estaria lá. Esse fulano, né, não vou citar nomes, ele era o diretor da empresa. Ele falou, não está não. Pois é, ele mandou vir buscar a caminhonete dele. Ah tá, o senhor é quem? Eu sou primo dele. Ele foi, abriu o portão, o cidadão pegou e saiu com a caminhonete dele, nunca mais essa caminhonete foi encontrada. Né, logo depois, passado aí uns 3 anos após isso, a gente estava lá com a equipe de segurança, tinha um vigilante que estava na portaria, e eu cheguei lá, ele estava branco, pálido. Eu perguntei ele o que aconteceu, e ele falou para mim que chegou um cidadão, começou a conversar com ele, aí começou a falar dos familiares da empresa, do dono da empresa, mostrou ter conhecimento de quem era, né? Aí pediu para entrar. Nisso que ele, né, o vigilante ali da portaria, ele, pelo jeito da pessoa conversar, ele viu que se tratava de ser um parente, permitiu a entrada desse cidadão. E quando esse cidadão entrou, ele pagou uma geral para esse vigilante. Falou, tá vendo? Como é que você me deixa entrar aqui sem saber quem eu sou? Você não pediu nenhum documento meu, só porque eu falei que eu sou parente do dono da empresa. Você não sabe que roubaram a caminhonete aqui há 3 anos atrás? Então esse vigilante, ele passou por uma grande vergonha, né? Se deixou levar ali pelo bate-papo, pela comunicação, e acabou deixando a pessoa entrar sem autorização, né? E passou por esse constrangimento, né? Muito tempo depois eu estava lá nessa portaria, passei a trabalhar na portaria, e chegou o dono da empresa. Ele parou o carro do lado e gritou de dentro do carro para mim, fulano tá aí? Eu falei, sim, fulano tá aí. Ele, abre aí que eu vou lá. Eu, pô, não, o senhor é quem? Eu sou fulano. Fulano era o dono da empresa. Eu fui pelo, pô, não, senhor, por gentileza, o senhor pode me apresentar a sua identidade, ou crachá, algum documento do senhor? Ele, não, beleza. Aí eu peguei, olhei, vi que se tratava dele, né? Na verdade eu sabia que era ele, né, que já tinha visto foto dele, mas porém ele nunca passou por ali. Como é que eu ia liberar ele sabendo que eu nunca tinha visto ele, né? E aí quando ele chegou na portaria, eu falei para ele, doutor, o senhor me desculpe por ter feito o senhor trazer o documento aqui, mas é questão de segurança. Ele, não, é assim que eu quero mesmo. Então, o profissional que trabalha nessa parte de controle de entrada, não precisa ser uma portaria, uma guarita de uma grande empresa, não. Controlou o acesso. Você está ali, vamos botar que você está no hospital,
e tem que um setor ali que só pode entrar médico. Só pode entrar médico. E se você está ali para fazer o controle, só pode sair se apresentar o crachá e mostrando o documento de alta. Só pode sair apresentando o crachá e o documento de alta. Só pode entrar com autorização e tiver uma autorização por escrito, lá chegou para você o e-mail, etc. Você vai permitir em qualquer setor da segurança, desde o porteiro, auxiliar de inspeção, vigilante, qualquer área. Controle é controle, ok? Tem que fazer um controle. Se tiver um procedimento de entrada e saída, é só com autorização, siga tudo, não se deixe levar pela emoção. Controle de acesso de pessoas. No controle de acesso de pessoas, o agente deve seguir determinados procedimentos que garantem a segurança das instalações e de todos que estejam envolvidos no sistema, colaboradores, visitantes, clientes, fornecedores, etc. Para tanto, segue alguns mandamentos indispensáveis. Fazer a inspeção visual, procurando analisar e memorizar as características das pessoas, mostrando-se atento, pois tal comportamento garante a prevenção, uma vez que qualquer pessoa mal intencionada perde o interesse de agir quando percebe que foi observada antes de se aproximar. Fazer a abordagem preferencialmente à distância, procurando obter e confirmar todos os dados necessários ao efetivo controle do acesso. Nunca julgar as pessoas pela aparência, pois as quadrilhas de criminosos procuram induzir o agente a erro. Levar sempre em consideração se é pessoa desconhecida. E mesmo sendo conhecida, caso esteja acompanhado de desconhecido, deve-se agir com maior critério. Fazer identificação pessoal, exigindo a apresentação de documento emitido por órgão oficial e que possua fotografia, exemplo, RG, CNH, reservista, passaporte, identidades funcionais, etc. Observação: a Lei Federal 5.553 de 68, alterada pela Lei Federal 9.453 de 97, estabelece que, nos locais onde for indispensável a apresentação de documento para o acesso, será feito o registro dos dados e o documento imediatamente devolvido ao interessado. Ou seja, se para a pessoa entrar, você precisa pegar o documento dela, fazer as anotações, você não pode segurar o documento dela, pedir que ela entre, que na volta você entrega o documento. Isso não pode, tá? A lei garante que você tem que devolver o documento. Então, entrou, pegou os dados dela ali, você já libera ela com o documento, tá? Se tiver que dar um crachá da empresa, tiver procedimento de dar o crachá, você devolve o documento com o crachá para ela poder ser identificada. Agora, não segure com você na portaria, na entrada, qualquer lugar que for, não segure com você documento pessoal de ninguém. Anunciar o visitante ao visitado e, sendo autorizado o seu acesso, certificar-se de quem partiu a autorização. Ou seja, se tratando de local restrito, como eu disse, tem procedimento de entrada. Se foi autorizada a entrada, quem autorizou, E você passa para a pessoa que vai receber, essa pessoa aí, que ele está entrando, Foi autorizada a entrada dele por fulano de tal e está indo até o encontro dele. Então, importante, tem local que tem portaria e tem recepção. Então, nesse caso, você avisa a recepcionista, Você informa para ela, olha, foi a entrada de fulano aqui foi autorizado, já tem aqui, e ele está indo para aí, No caso de empresa, No caso de banco, geralmente só ocorre fora do horário de expediente, que vai fazer uma manutenção, o banco passa para manutenção e é sempre depois do horário, Na maioria dos casos é depois do horário de funcionamento. Então ali tem todo o controle de quem vai chegar, Geralmente essas empresas, elas têm um controle e é informado 24, 48 horas antes, nunca é em cima da hora, dificilmente é em cima da hora, pode acontecer de uma emergência em cima da hora, Mas sempre o vigilante tem acesso aos dados de quem vai entrar. Então tem que ser conferido ali as pessoas, quem é que está autorizado a entrar? Fulano, o documento dele está aqui na autorização, confere tudo e livre de ocorrência. Fazer o devido registro dos dados. Como eu disse, registrar tudo e colocar em livro de ocorrência. Cumprir as normas estabelecidas internamente. Observação: para efetiva segurança no controle de acesso, é indispensável a instalação de medidas estáticas. Circuito fechado de TV, botão de pânico, aparelhos de controle com base na biometria, etc.
e treinamento constante dos profissionais de segurança, né? Então, muitas portarias, né? Você vê hoje que tem um controle biométrico, né? A pessoa vai lá, faz um registro, faz um cadastro, às vezes tira uma foto, às vezes faz a biometria, né? Coloca o seu dedo ali no aparelho para coletar a sua impressão digital, né? Botão de pânico, né? Muitos bancos, o vigilante ele fica ali acompanhando a manutenção e ele fica com um botão de pânico, né? Em várias portarias também tem botão de pânico. Isso aí ajuda, né, na segurança desses locais. Controle do acesso de materiais. No tocante ao controle de acesso a materiais, tanto na entrada como na saída do estabelecimento, deve haver um rígido controle por parte da equipe de segurança, visando garantir a proteção do patrimônio e também moralizar a atividade de segurança através de demonstração de eficiência, né? Ou seja, se a pessoa estiver mal intencionada, na hora que você está fazendo o controle ali, você está verificando, né, o material, está sendo rígido ali na hora de olhar, se tem mal intenção ali, você vai pegar ou ele vai desistir, ok? E eu falo isso porque às vezes a pessoa ela vai fazer a manutenção no local e ela pode querer furtar alguma coisa. Se fosse isso, não precisaria, né, de um vigilante acompanhar, de um segurança acompanhar, até mesmo um porteiro ficar ali acompanhando aquela pessoa fazendo o trabalho. Às vezes você está num local onde tem várias coisas de valor agregado, equipamentos pequenos, né, que de fácil ser furtado, e tem pessoas que infelizmente, né, tem que ficar de olho, às vezes pode querer levar alguma coisa. Então, quando você faz um controle de acesso de material e você é minucioso, né? Você mostra que você está atento, questiona, olha tudo direitinho, não fica, não, vai. Essas pessoas que ficam liberando assim, o cara já sabe onde ele pode esconder, como ele pode querer furtar, né? Às vezes o cara fica 3, 4 dias com você ali, né? Cada plantão ele vem ali para fazer um pouco do seu trabalho e já fica pensando como ele pode furtar alguma coisa ali, né? Caso de tenha, né, valor agregado, e como foi falado em outras aulas, não confie em todo mundo, desconfie de todos, né? A segurança é feita assim, né? Com precaução, a gente sempre espere o pior, se vier o melhor você está no lucro, então sempre desconfie de tudo e de todos, observa tudo, faça ali um controle minucioso ali, examina tudo que está entrando, faça anotações e etc. Você vai evitar porque a pessoa queira, né, furtar alguma coisa, rapaz, aqui realmente tem segurança e eles fazem um controle rígido, né? Com certeza você já passou por algum local que você sentiu essa segurança, né? Tanto na confirmação dos seus documentos ali, fazer uma revista, olhar o material, isso passa uma segurança muito grande. E evita, né, furtos e evita qualquer outro tipo de ocorrência dentro do seu posto de trabalho. Entradas de materiais, fazer inspeção visual, identificar de forma completa o entregador. Verificar a quem se destina pela nota fiscal, confirmando a previsão de entrega e solicitando seu comparecimento para o recebimento. Fazer o registro do entregador, da mercadoria que entrou, inclusive do responsável pelo recebimento, pois não há melhor forma de controle e de prova que o registro, né? Então aqui fala dessa parte de entrada, como eu disse anteriormente, né? Tem que fazer o registro, né? Tem que anotar tudo, colocar no livro de ocorrência, né? E pedir aqui, né, a pessoa que é responsável por receber aquela mercadoria, que ela venha, né, até a portaria retirar ou até o seu local ali retirar, se for o caso. Agora, como eu disse, sempre respeitando as normas de cada local, né? Cada posto, cada cliente, né, cada contrato tem uma forma de trabalhar diferente, né? Como eu disse, essa aula aqui, ela se encaixa com todas as áreas, né, de segurança. É banco, é porteiro, é portaria, empresas no geral. Então, cada um tem a sua particularidade, né? Pô, chegou a mercadoria e o procedimento é outro. Eu vou usar esse procedimento aqui, você vai estudar o procedimento deles e vai cumprir conforme. Com certeza vai ser feito em cima de procedimento de segurança. Saída de materiais, fazer a inspeção visual e a identificação de quem está saindo com o material. Isso é muito importante, né? Tem empresa que não autoriza sair nada sem nota fiscal. Eles fazem nota para qualquer coisa que for sair, né? Então você tem que ver se esse é o caso de onde você vai trabalhar. Então vamos botar que você está no banco, o funcionário está saindo ali com a impressora.
Então tem que ter ali no mínimo uma autorização do gerente ou do chefe do setor dele responsável, algum documento que autorize. Simplesmente de boca, estou levando isso aqui. Não, ele é material do banco, né? O banco pode ser uma empresa pública ou privada, mas você não vai liberar, né? Até mesmo porque uma vergonha para você depois ver que saiu pela portaria ali, a câmera pegando e o vigilante não questionou nada, né? Assim também em empresas, né? Em portarias de empresa, funcionário querer sair com material e o material não ter autorização, né? Você pode achar isso uma coisa incrível, mas eu sei de portarias que saiu até trator sem autorização, né? Então, assim, de tudo, do mínimo ao máximo possível, tem que ter autorização. Agora, vai também, que nem eu falei, né? Respeitando as normas das empresas. Eu trabalhei numa empresa que essa empresa ela foi furtado muito material deles, muito equipamento, muito produto deles, porém eles não tinham um sistema, um sistema de revista. O funcionário entrava com o carro, ia lá para trás, né, colocava os carros e o vigilante ficava na portaria. Quando saía, o vigilante não tinha autorização para revistar. Você não vai fazer uma revista, né, sendo que a empresa não autoriza, não determina isso. Não é você que vai, né, não cabe ao profissional de segurança ele falar, não, vem cá, abre o carro aí para mim. Não, quem determina isso é a empresa, né? É seguir o plano de segurança dela lá. Se ela exigir, ela vê que ela está sendo prejudicada e quer fazer uma revista, aí nós vamos fazer uma revista bem revistada mesmo, ok? Fazer a conferência do material de acordo com a documentação de autorização de saída. Como eu disse, né? A maioria das empresas tem essa preocupação, não libera, não deixa liberado sair de qualquer maneira com qualquer produto. Se não tem o documento ali de autorização, e vai sair o que está no documento, né? Ou daquele sai com a impressora e está saindo ali também com blocos ali de papel, né, fechado, né, de papel A4 para impressão, mas a autorização só está dizendo que ele vai sair com a impressora, então vai sair só com a impressora. Tem que ficar atento nisso. Fazer o registro dos dados, né? Quem é que está levando, quem que autorizou, né? A data, tudo certo, livro de ocorrência, a lenda do documento, você coloca lá que foi autorizado pelo senhor fulano de tal, levar o equipamento tal, e o mesmo saiu com ele na hora tal. Tudo registrado certinho como tem que ser. Observação: o registro dos dados é a única forma de controle, é a melhor forma de produção de provas para diversas finalidades. Portanto, o agente deve fazê-lo corretamente e sem qualquer exceção. Controle de acesso de veículo. Outro ponto crítico em um estabelecimento é o acesso de veículos. Por ausência de medidas de segurança e de profissionais treinados, muitos desses locais são alvos de invasões. Criminosos constatam as falhas do sistema de segurança e encontram extrema facilidade para agir. Por isso, trata-se de ponto que exige investimento da empresa, tanto no que tange às medidas estáticas, CFTV, clausuras, etc., como também em treinamento pessoal. Então, como eu disse, né, o controle de acesso de veículos, né, quem é que pode entrar? Por exemplo, tem empresa que exige que para entrar o funcionário tem que estar com crachá, mas libera a entrada de veículos sem qualquer questionamento, né? Já trabalhei em local assim, você consegue, né, depois que você está na área de segurança há muito tempo, você pega muitos erros, né? O cara é obrigado a entrar pelo portão ali, só entra se tiver crachá. Mas se ele chegar com o carro, tem local para ele colocar o carro dele lá e ele não tem que passar pela portaria. Que controle que tem, né? Não tem controle nenhum. Então, é interessante que as empresas têm, se você passar por um set de situação igual a essa, faz como eu, né? Oriente, né? Ou sugere, pelo menos, né? Que a pessoa deixe o carro, mas volte e passe pelo portão apresentando o seu crachá. Nós conseguimos mudar isso, tanto que conseguimos mudar também que a pessoa chegasse com o carro, o carona tinha que descer, passar pelo portão ali, apresentar o crachá, e ele deixasse o carro dele lá e voltasse também, apresentasse o crachá. Se ele passasse direto, né, você vai abrir o portão, ele colocava lá no caso dessa empresa que eu trabalhei, e não voltasse para apresentar o crachá, a gente mandava um e-mail e colocava um vídeo de ocorrência. Então isso tudo é controle, né? Então cabe aqui também a empresa fazer o controle também aqui, né, com câmera de CFTV, né, que vai poder te identificar que você fez o procedimento. As clausuras ajudam muito, né, que são aquelas reclusas, né, que o carro entra, você abre um portão, o carro entra, fechou o portão.
Aí ele vem, desce, ali você pode fazer a revista no carro, você pode solicitar o documento, né, o crachá e etc. Fazer identificação, faz o controle do material com segurança, né, pois já está na clausura, né, e ele não passa sem o devido registro, né, conforme eu falei, né, nessa empresa que eu trabalhei, a pessoa entrava com o carro, tinha acesso e era permitido, entrou com o carro, podia entrar, mas não trazer o crachá. Com a clausura você vê como é que melhora. O CFTV ajuda na identificação de qualquer tipo de erro que teve, você provar que não foi um erro seu, da segurança, simplesmente um desacordo de alguém que não quis obedecer às normas da empresa. Então isso ajuda muito, né? E também o treinamento do pessoal de segurança, né? O pessoal tem que estar ali treinando, saber como fazer o procedimento. Tem empresas que tem muito procedimento. Para entrar, demora para entrar. Então, às vezes, fica a fila de carro e o agente, se ele não tiver um bom treinamento, ou ele vai agarrar, vai causar o estresse e vai fazer um mau serviço ali na hora de uma matriagem, né? Na hora de entrar o carro, o material e etc. Então, tem que ter treinamento. Procedimentos: fazer inspeção visual com atenção voltada às características do veículo e ocupantes, bem como o comportamento e atitude dos últimos. Fazer a abordagem à distância, procurando obter e confirmar todos os dados. E, se for necessário, ligar para a empresa dos ocupantes do auto para fazer a confirmação, antes do ingresso no estabelecimento. Isso aqui vai muito, né, dos procedimentos da empresa. Isso aqui seria um caso extremo, né? E se tivesse um desacordo. Vamos botar que tem um e-mail ali de autorização de entrada e entrar um funcionário, certo? O funcionário não foi outro. Mas a empresa que enviar não confirmou isso, não mandou isso no e-mail. Então você, além de solicitar uma autorização da empresa para que entrasse outro, esse aí seria interessante ligar para a empresa das pessoas ali, né, que estão ali conduzindo esse automóvel para entrar, para confirmar. Geralmente quem faz isso é o próprio cliente. Você identifica, né, fala, olha, o combinado seria que ia chegar aqui Joaquim para fazer a manutenção. Mas quem veio, eles enviaram, foi João. Se eu consegue uma autorização para mudar isso aqui, quem tem que ligar aqui, no caso aqui, geralmente é o cliente que liga, não o agente de segurança, ok? É conveniente que, caso seja autorizado o acesso, o veículo adentre apenas com o condutor, de modo que os demais ocupantes desembarquem e acessem pela entrada de pedestre. Esse aqui é como eu falei, que é o correto, né? É autorizada a entrada? Vai entrar só o condutor para colocar o carro lá dentro, né? Devidamente estacionado, etc. Feita ali, né, a inspeção do veículo, se está tudo ok, se o material que está entrando, para depois, se sair com material diferente, você saber, né? E os demais ocupantes do carro têm que passar pela passagem de pedestre. Isso aqui é o básico, a não ser que a empresa mude os procedimentos. Mas o padrão básico é esse aqui. Sendo adotado o procedimento acima, identificar o condutor, conforme estudado no controle de acesso de pessoas. Caso contrário, todos devem ser identificados. A instalação de clausuras tem sido uma das principais formas de proteger o agente e evitar invasões, principalmente com o uso de veículos clonados. Como eu disse, a clausura, né, também conhecido como eclusas, ela ajuda muito e dá muita proteção para você poder trabalhar, né? Porque você abriu o portão, o carro entrou. Fechou o portão, aí você já pode inspecionar, fazer uma visualização ali. Aí você pode sair com segurança e fazer seu serviço sem, né, correr o risco de ter intervenção externa. Caso o estabelecimento não dispõe de clausura e, em se tratando de veículo com compartimento fechado, baú, é viável que se determine o seu ingresso a ré, de modo que seja aberto o baú antes da abertura do portão, a fim de que o agente não se exponha ao vistoriar o veículo e nem ocorra invasão. Então, se for possível isso, né, tem local que não dá, né, mas o ideal é que se entre de ré e com o baú aberto para você poder fazer uma inspeção. Ou até mesmo antes de entrar, abrir o baú e você olhar. E aí ele entra com o baú aberto. A maioria das empresas adotam isso até com inclusa. Primeiro abre o baú e depois entra, né? Porque a pessoa, você está lá dentro da eclusa, o cara abre o baú, cavalo de presente de grego, né? O cavalo de Troia ali com um monte de bandido dentro. Então, é sempre importante, né, seguir esses procedimentos de segurança aqui, né, que foram criados e pensados na sua segurança, né? Antes de entrar, terminando na eclusa, abre o baú e vistoria, ok?
Fazer o devido registro dos dados de acordo com as normas estabelecidas. Cumprir rigorosamente as normas internas. Quando eu falo normas internas, né, além disso aqui, são as normas do estabelecimento ali, né, do contrato. Observação: o registro de dados é a única forma de controle e a melhor forma de produção de provas para as diversas finalidades. Portanto, o agente deve fazê-lo corretamente e sem qualquer exceção. Prevenção de sabotagem. Sabotagem é a ação humana que visa abalar a ordem interna no estabelecimento com a provocação de danos e sinistros que atingem a produção e o bom andamento do serviço. A melhor maneira de prevenção à sabotagem é o rígido controle do acesso e fiscalização permanente com vistas à circulação interna de pessoas com atenção voltada às atitudes e comportamento individuais ou coletivos. Basicamente, as medidas de controle de portaria são as principais para se prevenir um ato de sabotagem. Nenhum visitante deverá portar qualquer volume sem que a segurança tome conhecimento do seu conteúdo, né? Então, assim, sabotagem é uma coisa que ocorre também. Eu já vi uma vez, abalou até aqui a cidade onde eu moro, né? De longe você avistava uma fumaça negra muito forte, né? Que foi um supermercado que estava pegando fogo, né? Ele foi sabotado. Um ex-funcionário que saiu por um motivo lá que ele se achou prejudicado, né, conseguiu acesso ao depósito e foi lá e botou fogo e saiu. E pegou fogo e destruiu tudo, né? Então, como que ele entrou, né, com esse combustível, etc. O supermercado, geralmente, ele não tem esse controle de segurança. Observe para você ver. Quando você for num grande supermercado, você vai ver que na lateral tem uma porta, que ela é aberta, né, e com as cortinas geralmente com uns plásticos grossos, né? Ali dá acesso ao depósito. Ali não tem um controle, não tem uma segurança, alguém que controle quem pode entrar, quem não pode. Então, ele foi facilmente sabotado aí por esse ex-funcionário. E não é só ex-funcionário que sabota também, né? É concorrente, né? Que quer, de algum jeito, prejudicar o seu concorrente, e a segurança ela ajuda muito nisso aí, fazendo o seu controle ali de acesso, quando a empresa tem um controle de acesso, né? E a nossa aula de controle de acesso chegou ao fim. Obrigado até aqui e até a próxima aula.